Há algumas semanas recebi uma mensagem de um corredor. Treinava 4 vezes por semana, participava em provas, tinha relógio GPS, seguia planos de treinos, fazia alguns treinos rápidos e até tinha alguma experiência. Mas escreveu-me uma frase que me chamou imediatamente a atenção. Sinto que corro muito, mas a minha resistência não melhora. E esta frase é muito mais comum do que parece. Porque há muitos corredores que treinam, mas continuam a sentir que falta qualquer coisa. Falta aquela sensação de correr mais tempo sem quebrar. Falta conseguir terminar um treino e pensar, hoje ainda dava um pouco mais. Falta deixar de chegar aos últimos quilómetros completamente destruído, sem pernas, sem respiração e com a sensação de que a resistência nunca aparece. Quando analisei os treinos desse corredor, encontrei 3 erros. E a parte curiosa é que são exatamente os mesmos erros que vejo repetidamente em corredores amadores. Não é falta de vontade, não é falta de sofrimento e muitas vezes nem sequer é falta de quilómetros. O problema é que o corpo está a receber o estímulo errado, na altura errada ou sem continuidade suficiente para se adaptar. Se sentes que corres e parece que nunca dás o salto que gostarias, fica comigo até ao fim. Porque neste episódio vou mostrar-te os 3 erros mais comuns que impedem muitos corredores de ganhar resistência. E no final vou deixar-te um plano simples de 4 semanas para começares a corrigir isso. Antes de revelar esses erros, quero que penses numa pergunta. Qual foi a última vez que terminaste um treino e sentiste que poderias continuar a correr mais alguns quilómetros? Não estou a falar de acabar a correr mais rápido só porque querias ver um bom ritmo no relógio. Estou a falar daquela sensação tranquila de controle, a sensação de que o corpo ainda tem margem, a sensação de que a respiração estava estável, as pernas estavam presentes e o esforço era sustentável. Se a resposta for quase nunca, então este vídeo vai ajudar. Porque talvez o problema não seja falta de treino, talvez seja a forma como estás a organizar o treino. E isto é importante, porque muitos corredores confundem cansaço com progresso. Acham que se acabam destruídos, o treino foi bom, mas nem sempre. Às vezes, acabar sempre destruído é precisamente o sinal de que estás a dificultar a construção da resistência. Quando falamos de resistência, muitas pessoas pensam apenas em pulmões fortes e num coração forte, mas a resistência é muito mais do que isso. É a capacidade do organismo produzir energia durante longos períodos de tempo. Trata-se de um trabalho de equipa entre o coração, a circulação sanguínea, os músculos e as mitocôndrias. O coração precisa de bombear sangue de forma eficiente. Já a circulação precisa de transportar o oxigênio. Os músculos precisam de usar esse mesmo oxigênio. E as mitocôndrias, que são como pequenas centrais de energia dentro das células, precisam de se tornar mais eficientes. Mas esta equipa não melhora por acaso. Melhora quando recebe estímulos repetidos, bem distribuídos e adequados à fase em que o corredor está. E aqui entra uma ideia muito importante. A resistência não se constrói apenas com treinos duros. Constrói-se com treino adequado. E às vezes o treino adequado é correr mais devagar. É repetir o básico durante várias semanas. Por vezes é ter paciência para deixar o corpo adaptar-se antes de pedir mais. E é precisamente aqui que muitos corredores falham. Vou mostrar-te uma situação muito comum. Um corredor sai para fazer um treino fácil. Nos primeiros minutos é evidente que se sente bem. Olha para o relógio, o ritmo parece um pouco lento, então acelera um pouco, depois mais um pouco. Ao fim de 20 minutos já está a correr num ritmo demasiado elevado para aquilo que era suposto fazer. A respiração começa a ficar pesada, as pernas começam a ficar tensas, mas ele pensa, está tudo bem, estou a treinar forte. Só que aquele treino não era para ser forte, era para ser fácil, era para acumular trabalho aeróbio, era para ensinar o corpo a sustentar esforço com controle. E sem perceber, ele transformou um treino de base num treino intermédio demasiado exigente. Este é o primeiro erro, correr demasiado depressa. Parece estranho, mas muitos corredores tentam ganhar resistência correndo demasiado rápido. E o resultado é mais fadiga e menos capacidade de acumular trabalho aeróbio. A maioria dos quilómetros deve ser feita num ritmo confortável, um ritmo em que consegues conversar,
em que não estás a lutar contra a respiração. Permite voltar a treinar com qualidade no dia seguinte. Isso não quer dizer que treinos rápidos não sejam importantes. E são, mas têm de estar no lugar certo. O problema aparece quando todos os treinos começam a cair naquela zona cinzenta, nem suficientemente fáceis para recuperar e construir a base, nem suficientemente intensos para criar estímulos específicos para o corpo conseguir evoluir. É aquela corrida em que vais sempre um bocadinho acima do confortável. Não parece muito agressivo no momento, mas acumula fadiga. E quando acumulas fadiga, semana após semana, começas a perder consistência. Perdes a qualidade dos treinos importantes e acabas por sentir que estás sempre cansado, mas nunca realmente melhor. Mas atenção, não estou a dizer que não deves fazer treinos rápidos. Estou a dizer que não deves transformar todos os treinos em treinos rápidos. É uma situação muito diferente. Daqui a pouco vou mostrar-te uma forma simples de organizares uma semana para ganhares resistência sem estar sempre no limite. Imagina 2 corredores. Ambos treinam 4 vezes por semana. O primeiro tenta bater recordes pessoais em quase todos os treinos. Sai para uma corrida fácil, mas acaba a acelerar. Faz treinos longos, mas transforma o treino longo numa prova. Quando tem séries, faz as séries demasiado rápidas. E quando chega ao fim da semana, sente que treinou muito. O segundo corredor faz algo diferente. Reserva a intensidade para 1 ou 2 momentos específicos. Nos restantes dias, corre confortável. Não tem vergonha de correr devagar. Não se preocupa se o ritmo parece pouco impressionante. O objetivo dele não é ganhar o treino de terça-feira. É construir uma base que dure meses. Ao fim de 2 semanas, talvez o primeiro corredor pareça estar a treinar mais forte. Mas ao fim de vários meses, normalmente é o segundo corredor que evolui mais. Porque o segundo consegue repetir. E na resistência, repetir é decisivo. O segundo erro é a falta de consistência. Este é talvez o erro mais subestimado. Muitas pessoas procuram o plano perfeito, o treino perfeito, o método perfeito, a sapatilha perfeita, o relógio perfeito, mas esquecem-se do principal. A resistência constrói-se através da repetição de estímulo. Um único treino raramente muda muita coisa. 10 treinos já começam a criar adaptações. 30 treinos consistentes mudam muito. O problema é que muitos corredores vivem em ciclos. Uma semana excelente, depois uma semana quase sem treinar e depois voltam com motivação e tentam compensar o tempo perdido. Fazem mais quilómetros, correm mais rápido, apertam demasiado. Depois aparece a fadiga, uma dor ou simplesmente falta de vontade e o ciclo recomeça. Isto vai criar uma sensação frustrante. Parece que estás sempre a voltar ao início. E muitas vezes estás mesmo. Não porque não tenhas capacidade, mas porque o corpo precisa de continuidade para consolidar adaptações. Pensa na aprendizagem de uma língua estrangeira. O que resulta melhor? Estudar 10 horas num sábado e depois parar 2 semanas ou estudar um pouco vários dias por semana? Com a corrida acontece exatamente o mesmo. O corpo aprende por repetição. Não precisa de semanas perfeitas, precisa de semanas repetíveis. Uma semana repetível pode ser simples. 3 corridas, 2 fáceis, uma um pouco mais longa. E se já tens experiência, talvez um treino com alguma intensidade controlada. Mas o segredo está aqui. Uma semana que consegues repetir é melhor que uma semana espetacular que te obriga a parar. Muitos corredores pensam que consistência é nunca falhar. Não é. Consistência é falhar um treino e voltar no seguinte. É ter uma semana difícil e não desistir do mês. É perceber que a evolução não vem de um treino heróico, mas da soma de muitos treinos suficientemente bons. Ao longo dos anos vi muitos corredores falhar, não por falta de talento ou dedicação, mas por falta de regularidade. Há semanas excelentes, depois surgem as interrupções, as férias, o trabalho, a família, o stress, a falta de sono, a falta de rotina e depois aparece aquela tentação de compensar. Esta semana só corri uma vez, então no domingo vou fazer o dobro. Mas o corpo não funciona assim. Não consegues compensar 2 semanas de irregularidade com um treino super gigante. Podes até conseguir fazer esse treino, mas o risco
é acumular fadiga, sobrecarregar estruturas que não estavam preparadas e perderes ainda mais consistência. A pergunta não deve ser qual é o treino mais duro que consigo fazer. A pergunta deve ser qual é a rotina que consigo manter durante os próximos 3 meses. Porque é aí que a resistência começa realmente a aparecer. E agora vem uma parte importante. Daqui a pouco vou mostrar-te um plano simples de 4 semanas. Mas antes disso, precisamos de falar do terceiro erro, porque é talvez o erro que mais destrói a motivação dos corredores. O terceiro erro é esperar resultados demasiado cedo. Vivemos numa época em que queremos tudo rapidamente. Queremos planos de 4 semanas, resultados em 15 dias, recordes pessoais todos os meses. Mas o corpo humano não funciona à velocidade das redes sociais. As primeiras melhorias podem surgir em poucas semanas. Podes sentir menos esforço para o mesmo ritmo, podes conseguir recuperar melhor, podes controlar melhor a respiração, podes perceber que uma distância que antes assustava começa a parecer mais normal e mais fácil. No entanto, as grandes melhorias da resistência exigem meses de trabalho consistente. E aqui está um ponto muito importante. Nem todo o progresso aparece imediatamente no relógio. Por vezes estás a evoluir, mesmo que o ritmo não tenha mudado muito. Talvez estejas a terminar os treinos menos cansado, com uma frequência cardíaca mais controlada, provavelmente até recuperas um pouco melhor no dia seguinte e talvez consigas manter o mesmo ritmo com menos sensação de esforço. É provável que já não tenhas aquela quebra enorme nos últimos 10 minutos do treino. Tudo isso é progresso, mas muitos corredores ignoram estes sinais porque só olham para o ritmo médio que aparece no relógio. Quero deixar-te uma ideia importante. A resistência não é um evento, é um processo. Cada treino acrescenta uma peça ao puzzle. Num dia não parece grande coisa, numa semana ainda pode parecer pouco, mas em 3 meses a diferença já pode ser clara. E em 6 meses a diferença pode ser enorme. O problema é que muitos corredores desistem antes do corpo ter tempo para responder. Treinam 2 ou 3 semanas, esperam uma transformação completa, não a veem e concluem que não estão a evoluir. Muitas vezes o processo já começou, só ainda não teve tempo suficiente para aparecer com força. É por isso que no próximo episódio vamos falar precisamente sobre isso. Quanto tempo demora realmente a ganhar resistência? O que acontece ao fim de 2 semanas, ao fim de 1 mês, ao fim de 3 meses e ao fim de 6 meses? Porque quando percebes os prazos do corpo, deixas de avaliar a tua evolução com impaciência e começas a treinar com mais inteligência. Mas antes de chegares a esse ponto, há uma coisa que podes fazer já. Nos próximos minutos vou deixar-te um plano prático de 4 semanas para começares a corrigir estes 3 erros sem complicar. Então o que recomendo? Primeiro, treina regularmente. Segundo, mantém a maioria dos treinos numa intensidade confortável. Em terceiro lugar, aumenta a carga de treinos de uma forma muito gradual. E em quarto lugar, avalia a tua evolução em meses e não em dias. Se és iniciante, concentra-te primeiro em criar uma rotina. Se já corres há algum tempo, melhora a distribuição das intensidades. E em qualquer fase é importante seres muito paciente. Mas para isto não ficar apenas em teoria, vamos transformar estes princípios num plano simples de 4 semanas. Não é um plano personalizado, não substitui um acompanhamento individual, mas pode servir como estrutura base para muitos corredores amadores que querem começar a ganhar resistência de forma mais consistente. Na semana 1, o objetivo é controle. Faz 3 treinos fáceis, todos em ritmo conversacional, ou seja, em que consegues conversar. Se não consegues falar em frases curtas enquanto corres, provavelmente estás a ir depressa demais. Nesta fase não te preocupes com o ritmo, preocupa-te com a sensação. O objetivo desta semana é terminar cada treino com margem. Na semana 2 mantém os 3 treinos, mas aumenta ligeiramente a duração apenas em um deles. Por exemplo, se costumas correr 30 minutos, podes fazer um dos treinos com 35 ou 40 minutos. Mas atenção, não aumentes a duração e a intensidade ao mesmo tempo. Este treino mais longo continua a ser num ritmo
confortável. Na semana 3 introduz um pouco de variedade. Podes fazer 2 treinos fáceis e um treino com pequenos blocos com um pouco mais de velocidade. Depois de aqueceres bem, faz algumas acelerações curtas e controladas, sempre sem transformar o treino numa competição. O objetivo não é acabar destruído, é dar um estímulo ligeiramente diferente e continuar a treinar nos dias seguintes. Na semana 4 o objetivo é consolidar. Não precisas de aumentar tudo outra vez. Repete uma estrutura parecida com a semana anterior e observa sinais de progresso. A respiração está mais controlada, recuperas melhor, terminas os treinos fáceis com mais margem, consegues manter o ritmo sem quebrar tanto no final? Se sim, estás no bom caminho. Repara numa coisa, este plano não é espetacular, não parece agressivo, não promete milagres, mas é exatamente por isso que pode funcionar. Porque uma estrutura simples, repetível e bem executada vale mais do que uma semana heroica seguida de 2 semanas de cansaço extremo. Uma forma simples de avaliar se estás a melhorar é escolher um percurso habitual. Pode ser um percurso plano de 30 ou 40 minutos. Repete esse percurso de tempos a tempos, mas sem o transformar numa prova. Corre ao mesmo esforço. Se com o tempo consegues correr um pouco mais rápido ao mesmo esforço, então estás a melhorar. Se a frequência cardíaca fica mais controlada, no mesmo ritmo, também estás a melhorar. Se terminas menos cansado, estás a melhorar também. Se recuperas melhor no dia seguinte, então estás muito melhor. E se consegues manter uma rotina durante várias semanas, mesmo sem treinos perfeitos, também estás a fazer o essencial para conseguir ser um melhor corredor. Porque a resistência não é apenas aquilo que fazes num dia bom, é aquilo que consegues repetir ao longo do tempo. Agora vamos resumir. O primeiro erro é correr demasiado depressa. Muitos corredores transformam todos os treinos em treinos moderados ou fortes e depois não conseguem acumular volume aeróbio com qualidade. O segundo é a falta de consistência. A resistência precisa de repetição, não precisa de semanas perfeitas, mas precisa de continuidade. O terceiro erro é esperar resultados demasiado cedo. As primeiras melhorias podem surgir em poucas semanas, mas uma resistência sólida exige meses de treino consistente. Se corrigires estes 3 aspectos, estarás muito mais próximo de desenvolver a resistência que procuras. Treina com controle, repete o básico, dá tempo ao corpo e lembra-te, o objetivo não é apenas correr mais um dia, é tornar-te um corredor mais resistente ao longo dos meses. E agora fica a pergunta, quanto tempo demora realmente a ganhar resistência? 2 semanas? 1 mês? 3 meses? 6 meses? No próximo episódio da série A Ciência da Resistência, vou mostrar-te o que acontece ao teu corpo ao longo desses meses. Vamos falar das adaptações iniciais, das mudanças cardiovasculares e de como deves ajustar as expectativas em cada fase. Porque quando entendes o calendário do corpo, deixas de treinar apenas com ansiedade e começas a treinar com estratégia. Se ainda não subscreveste a Academia da Corrida, este é o momento ideal para o fazer. Deixa nos comentários cá em baixo qual destes 3 erros mais reconheces nos teus treinos. Correr demasiado depressa, falta de consistência ou esperar resultados demasiado cedo. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, deixa o teu joinha. Até à próxima. Bons treinos.